Terceiro bloco do Canto do Galo, agora com substituição. Entrou aqui o Pedro Souza, que até parece com o Augusto Leão, né, cara? Não, parece um pouquinho. Então agora a gente vai falar sobre algo que é muito bacana, que essa turma aqui tem participado, que é o Centro de Memória do Atlético, Centro Atleticano de Memória, né? A gente tem planejado, junto com o professor Emerson Maurílio, a sessão em preto e branco, que vem pela frente, e é hora de falar sobre ela. Primeiro, Pedro, qual que é a sensação de estar participando? É bom destacar o pessoal, a sessão preto e branco vai falar sobre o Campeonato do Gelo, o Galo campeão do Gelo, expulsão para a Europa em 1950, que partiu no dia 23 de outubro. Fez a lição de casa. Acho que é esse mesmo, cara. Você foi depois esse, na 23 de outubro foi para o Rio de Janeiro, dormiu, 24 de outubro vai para Recife e Dakar. Recife já desemboca para Dakar. Isso, depois Dakar. Dakar, Portugal. Lisboa. Sabe tudo esse menino. Qual que é a sensação de estar participando disso? Cara, é sensacional. Assim, só de você estar lá dentro, sabendo que você está ajudando para uma coisa que vai ser diretamente ligado para a torcida do Galo, já é uma coisa sensacional. E você poder buscar, eu pessoalmente não sabia muito sobre o que era o campeão do Gelo. E eu acredito que seja o que pelo menos 70% dos atleticanos de hoje em dia pensam sobre o campeão do Gelo. A galera sabe, o Galo foi para a Europa e tal, ganhou os jogos lá e foi campeão. Mas é uma história totalmente diferente, o Galo desemboca numa coisa totalmente diferente do que a gente pensa. A Alemanha destruída pela pós-Segunda Guerra, o Galo entra numa coisa de âmbito social, cara, é sensacional. Só a galera acompanhando mesmo no @GaloMemória, no Facebook, no Twitter, pra saber mesmo como que é isso aí, velho. Porque cara, bacana esse resgate da memória assim, participar, você vê imagens, teremos vídeos, né, fotos do Galo na Europa, fotos tem centenas, nossa, né? Tem jornais, trechos de jornais, essa turma tá... Vê o jornal assim, olha só o que a gente achou do dia e tal. É bacana esse resgate da memória, né, Raim? Eu acho fantástico, velho. Eu sempre fui muito curioso com isso. E é um título, assim, não é um título, a gente sabe que não é. Mas no contexto não tinha título, não tinha campeonato. Tinha Copa do Mundo só e o resto era torneio mesmo. Então... Tinha o Campeonato Mineiro que só dava Galo aqui. Exato, o Campeonato Mineiro era nosso já. Agora, a gente confunde a história porque foi chamado de um título, foi chamado de uma conquista, foi um torneio na verdade. Na realidade, a chegada aqui foi como se tivesse conquistado o título. Exato, mas pelo que era naquele contexto e ir para a Europa e disputar com Tivemos taças, por exemplo, com o confronto após o Schalke, o vencedor do jogo levou uma taça, o Galo tem a taça lá na exposição. Houve um torneio de Berlim, né? Vocês estão contando a história como se fosse contemporânea e vai chegar lá ainda. Mas era um torneio de Berlim e o Galo acabou sendo convidado e não tem parou outros de jogos jogar. também, o Galo entra no meio, tá rolando alguns jogos de um time de Luxemburgo também que sai da Alemanha. Saarbrücken, mais difícil que o nome do site. E o Galo entra no meio dessa jogada assim, de uns jogos que eles estão fazendo assim, eles ficam sabendo que o Galo tá lá e chama o Galo. Então, tipo assim, é uma coisa sensacional. É bom pra quem não tem a curiosidade. Agora vocês estão mastigando tudo, né, velho? O cara canta isso no hino todo jogo. Nós vamos separar trechos de jornais e o cara vai entender o que ele está cantando. Exato, não sabe do que é. A galera zoa muito e realmente não é um título, não é uma conquista do jornais contexto atual. Que valia como Sertão e Mundial, né? Exato. Pelo fato de enfrentar as grandes equipes da Europa. O contexto na época era esse. Então é de se orgulhar mesmo e é muito legal a gente trazer. Vocês estarem fazendo isso. E a Alemanha destaca isso como uma reunião política internacional, porque a Alemanha tinha que se aproximar do mundo depois de uma Segunda Guerra, ela toda destruída, e inclusive nos panfletos que ela distribuía para os torcedores, vinha lá, era um encontro com brasileiros, que a Alemanha precisava disso nesse momento, então a Alemanha encarava desse jeito. Claro. E é justo, porque... Não só a Alemanha, que teve a cidade do time de Saarbrücken lá também, estava totalmente destruída pela guerra. Totalmente destruída. Eles, na realidade, eles tinham saído da Alemanha, já tinham virado um país à parte. Depois eles foram para a França, foram para a França, disputaram, o time de Saarbrücken disputa um campeonato na França, pro campeonato francês, só que na época o campeonato francês era bem fraco assim mesmo. E só vai para a primeira divisão, ganhando de todo mundo. Aí, quando eles vão para a primeira divisão, a Federação Francesa fala: não, vocês não vão jogar aqui não. Aí devolve eles para a Alemanha e é uma bagunça, mas o Galo entra no meio desse âmbito social. Assim, isso é que eu acho mais bacana. É totalmente fora do futebol, assim, o Galo entra numa coisa totalmente, assim, não sei, não dá para explicar, uma coisa gigantesca que o Galo entra. Assim. O pessoal vai entender o tamanho dessa excursão da sessão em preto e branco. Exato. Tem um que vocês vão falar também, que eu sempre achei muito legal, o fato de
a gente não entender o que era isso no contexto da época, né? Mas o Galo pegou um time austríaco, Áustria-Viena, Rapid Viena, que era a base da seleção austríaca, que foi muito bem na Copa seguinte. Na verdade, a Copa de 50 ela tem muita interferência na viagem do Galo, porque os alemães vieram para a Copa, gostaram do futebol brasileiro e queriam levar alguém, né? Então, o Atlético, a Copa do Mundo tem um pouco de interferência. Ela pegou um time que foi base de seleção da semifinal da Copa, né? Não sei. E, inclusive, nisso que a gente vai falar daqui a pouco, que vai rolar um documentário sobre o Vavá, um dos últimos remanescentes aí do título. Ele fala, o último remanescente, né? Ele fala que os alemães levaram isso aí como um aprendizado. Levaram o Atlético para lá e depois que o Atlético passou pela Europa, pela Alemanha, em especial, revolucionou o futebol alemão totalmente. Tem um trecho de uma matéria lá da época que fala que o News Old Boys, tinha uns times argentinos lá, eles falavam sobre a raça, a vontade desses times, sobre a técnica do futebol brasileiro. Eles destacavam a técnica do futebol do Atlético. E o Caio participa lá do grupo, você estava falando como que é bacana, né, Caio? Essa montagem toda do Atlético, estava buscando isso para o torcedor, coisa que nenhum clube faz, né? O interessante desse trabalho é o nível de detalhe, assim. Vai ter transmissão, né, em tempo real dos jogos. É muito bacana para o torcedor saber os detalhes mesmo daquela excursão. É no twitter.com/Galo Memória, Facebook, Galo Memória. O torcedor vai ver como se fosse em tempo real, realmente, os lances, os jogos. No mesmo dia e na mesma hora que aconteceu. Hoje o Baldo foi barrado porque não conseguiu liberação. Não dá spoiler não, velho. Já sei, não. E é bacana demais isso, principalmente pra geração mais nova com a gente assim, né, velho? Como o Rainer falou, a gente canta isso no hino, mas às vezes não, e se orgulha, né, porque é uma história, tá no hino ali, mas não sabe os detalhes, não sabe muito bem o que aconteceu ali. E esse trabalho vai, além de resgatar essa memória, vai detalhar, vai explicar melhor o que aconteceu, e é uma oportunidade bacana para a torcida do Galo saber mais dessa história, que é mais uma daí que orgulha a gente, né, na história do Galo. Você já foi a alguma sessão preto e branco? Eu não. Eu particularmente não. Por que vocês não foram? Já teve um monte já. Velho, eu não fui várias vezes por falta de... igual eu mesmo, assim, cara. Falta de agenda mesmo. Os horários. Desculpa, Anastasia. Cara, é difícil, velho. Mas hoje eu me arrependo, é óbvio. Tivemos sessão preto e branco da vitória sobre a seleção brasileira, algumas, e eu, depois que eu mudei para Belo Horizonte, teve uma. Que aí eu vou falar qual que é no próximo bloco pra galera, porque a gente vai hoje pra 532 blocos, beleza? A gente fala daqui a pouco. Valeu!